Muita gente recebe uma parede dessa daqui, ó, e acha que vai estar muito ruim para fazer a manutenção, para fazer a pintura. E eu vou mostrar que não. Na verdade aqui resolve muito rápido. A gente vai passar uma bucha primeiro com água. Eu vou tirar 70% disso aqui só com a bucha. Uma bucha com água, sem nada. E depois quando vier a quantidade vai ficar bem legal. Bom, a gente tá indo aqui, né, pessoal. Cabeça inchada. Apareceu. O pessoal, o inquilino deixou a casa. E aí agora a gente precisa dar aquela pintada, ver o que precisa fazer a manutenção. A gente já teve lá, já viu. Não é nada de outro mundo, vou chegar lá e vou filmar. Mas o fato é esse, né? A gente tá com a taxa de limpeza e de pintura de R$300. E aí a gente optou por nós mesmos irmos lá e pintar. E aí a dúvida de algumas pessoas é: vale a pena? Bom, depende, né? A gente vai fazer a primeira análise financeira. Financeiramente, R$300. A gente vai lá, eu acredito que um turno a gente consiga resolver isso, ou até antes. E aí qual é a ideia? A ideia é pegar esse valor e usar para alguma experiência nossa, né? Uma caixinha de viagem, uma saída, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então assim, até financeiramente, pensando nisso, pensando em como a gente aloca esse valor, eu acho que sim, vale a pena. Mas tem uma outra questão aqui, não é só financeira. Ela tá aqui, Thiago tá lá atrás. Essa de trás aí talvez não ache a mesma coisa, mas isso aqui não é só se vale a pena o retorno financeiro ou não. Isso aqui tem mais a ver com tempo de qualidade. Pois é, não é só uma pintura, é juntar as pessoas em um objetivo. A gente cria mais unidade, a gente cria senso de equipe. Eu sempre falo com o Thiago que a família é um time, né? Então se todo mundo planta, todo mundo colhe. Então nesse sentido, pensando dessa forma, essa questão do valor ela deixa de ser a mais importante. E a mais importante são essas experiências que a gente tem juntos e que com certeza vai ficar na memória mais pra frente. Quando a gente saía, a gente pintava a casa junto. Isso também é importante. Mas pensando financeiramente, é importante também. Mas eu acho que o mais importante é isso aqui. Bom, então vamos ver aqui como é que o inquilino deixou a casa. Esse aqui é um apartamento de 2 quartos. Gente, isso aqui não é um kitnet, tá? É um apartamento de 2 quartos que eu tenho também. E como vocês podem observar, essa parte da sala aqui e a parte dos quartos que eu vou ver mais pra frente, ela não tá tão danificada. O problema todo tá nessa parte da cozinha aqui com a área de serviço. Então essas 2 paredes aqui são as mais manchadas. Mais pra frente também eu vou explicar porque elas ficaram manchadas. Não foi só descuido do inquilino. Na verdade não foi descuido do inquilino, né? Mas aqui, por exemplo, um dos quartos. Esse quarto aí, não sei se vocês conseguem ver, mas a mancha ela tá do meio para baixo. Então a gente não vai pintar o quarto inteiro, a gente vai pintar do meio para baixo com a mesma tinta que não fica diferenciado. Esse aqui é o segundo quarto, né? As manchas também estão do meio para baixo. Então o fato de você pintar só do meio para baixo, você já economiza na questão da tinta e do tempo também. E aí eu vou mostrar também para vocês o banheiro. O banheiro também a gente vai ter que dar um retoque em alguns lugares. O gesso que tinha acabou sendo danificado, a gente colocou outro. Vai precisar dar uns retoques, mas é isso aí. Bom, então qual é a estratégia aqui? É a gente primeiro fazer os lugares que precisam de massa corrida. Aqui, por exemplo, precisou. E no banheiro também vai precisar. Agora, não é comum eu ter que descascar para poder fazer. Por que aqui precisou de massa corrida? Porque lá em cima, a gente está no primeiro andar, né? No terceiro andar, um outro vizinho, ele teve um vazamento, ele pegou uma saída como essa aqui, quebrou a torneira, não fechou o registro e deixou a água caindo. Aí o que foi que ele fez? Ele colocou um saco plástico para tentar coisar aqui, para tentar fechar isso aqui. E aí acabou descendo a água por aqui, infiltrou aqui tudo. Então essa parede aqui, ó, ela ficou bem danificada. Essa parede, eu vou mostrar agora também no banheiro. O banheiro, aqui tinha um gesso. O gesso ele estava já todo pronto, inclusive com o barradozinho, todo bonitinho, decorado. Aí a gente teve que, o gesso acabou perdendo todo, a gente teve que tirar ele, desceu e fez outro gesso. Aí agora precisa também dar um acabamento de massa aqui nesse gesso.
A gente faz todo o serviço primeiro de massa, porque ela precisa secar para a gente poder lixar. A gente faz logo ele primeiro, enquanto a gente está fazendo as outras coisas, a gente deixa ela secando. Então vamos agora pro banheiro. Se assustou? Uma outra coisa aqui, ó, que eu sempre faço, eu não chego logo vou metendo tinta, porque aqui, por exemplo, Leila tava aqui, ela só passou a bucha, isso aqui tudo de fora a fora, e aqui, essa parede aqui não precisa mais pintar, ela tava toda suja aqui, né, de encostar móvel, encostar a mão, você passa a bucha aqui com água, ela limpa, quando ela secar ela fica branquinha de novo, então a gente já economiza tinta, economiza trabalho, porque a gente passou aqui uma mão. Então tem muita coisa aqui que a gente não precisa pintar novamente. Ah, eu vou fechar, né? Vai ser pouca coisa. Tanto nesse quarto, aqui é o quarto de Leila, e aqui é o quarto de Thiago. Bora ver o Thiago. Thiago também tá jogando duro aqui. Ainda falta limpar as partes de baixo. Falta limpar as partes de baixo. E aqui provavelmente os quartos, se a gente precisar passar tinta, é uma mãozinha bem rápida de tinta em alguns pontos. Também não precisa passar em tudo. Bom, a gente saiu pra almoçar aqui e a gente gastou 2 horas, né? A gente chegou 10h10 e saiu 12h10. E aí, o resultado... Dá um tchau, Charlie. O resultado é esse até agora, né? Foram 2 horas só de trabalho. Até pra quem pergunta, né? Se vale a pena. Gente, realmente é um serviço rápido, não é um serviço demorado. Aqui, a tinta tá secando ainda, mas essa parte aqui, ela vai ser coberta. Né? Porque se ela não cobrir agora com essa mão, porque agora ela não tá seca, uma outra mão cobre ela. Então aqui praticamente o serviço já está concluído. E eu só não terminei antes, eu precisei parar para almoçar e agora a gente está voltando, porque essa parte aqui do teto, a gente precisou dar um retoque. O que aconteceu aqui? Como eu falei, né? Lá em cima teve um vazamento, acabou descendo aqui, então esse teto aqui, essa parede aqui especificamente, e o banheiro, eles foram danificados. Então a gente teve que trocar, por exemplo, o forro do banheiro. Então teve que mexer em teto, pintar em teto. E normalmente, quando o inquilino sai, a gente não precisa nem pintar o teto. É muito raro o inquilino ele sair e deixar o teto sujo. Então aqui, ó, eu boto o gesso novamente, você vê como estava antes, como já está agora. Aqui já está praticamente pronto também. Vou só dar um acabamentozinho para finalizar os quartos. Esse quarto aqui é interessante porque
esse quarto aqui a gente não pintou. Ele tá pronto aqui, e aqui só foi na bucha. Foi o quarto que eu já tava. A gente só passou bucha com sabão neutro. A gente só lavou as paredes. E aí tá pronto. Pronto mesmo. Tá parecendo como se tivesse pintado. E o outro quarto também só vai dar um detalhezinho em algumas partes. Essa partezinha aqui também tá tudo certinho, né? Tem uns pontinhos ali. Ali é a tinta molhada ainda que tá cobrindo aquela parte, mas depois ela fica tudo por um. E a vantagem de você usar a mesma tinta é que você não precisa pintar tudo. Por exemplo, essa parede aqui, ó. Essa parede aqui, a gente só pintou daqui pra baixo, porque foi onde tava sujo. Em cima a gente não pintou. Mas se você observar, ela fica toda por uma. Por quê? Porque é a mesma tinta. A mesma tinta que eu usei, eu tô usando agora novamente. Eu não preciso pintar a casa toda de uma vez. Eu só vou nos lugares que estão sujos, pinto e depois saio. Então, mais uma vez, se não tivesse esse problema aí, né, do teto, seriam 2 horas e a gente já tinha acabado. Com o problema do teto vai dar umas 3 horas mais ou menos. Que é que eu acredito que em mais 1 hora a gente consiga finalizar aqui o processo. Vou mostrar por último o último quarto. Uma pintadinha. Oi, tudo bom? Nesse aqui também. E é isso. E aí, vocês decidem se vale a pena ou não.